Olá, minha gente, tudo bem? Estou passando aqui hoje para trazer algumas alterações da Lei 14.599. Essa lei alterou o Código de Trânsito Brasileiro, agora em junho de 2023, e essas alterações são importantes para você que vai enfrentar prova onde é cobrado o tema legislação de trânsito, tá certo? Então, nosso tema, infrações de competência privativa dos estados e dos municípios, isso é uma novidade trazida pela lei, tá? 14.599. E nós vamos trabalhar agora uma por uma para você ficar antenado. Tranquilo? Passando aí para o próxima tela, pessoal, nós temos o seguinte, pegar aqui um sinalizador, né? Ó, infrações de competência privativa dos órgãos e entidades executivas de trânsito do Estado. O pessoal está falando dos DETRANs, tá certo? O que é que agora é de competência privativa do DETRAN? Ou seja, o município não pode autuar, não pode aplicar medidas administrativas e penalidades com relação a essas infrações, somente o Estado. Então, ó, compete privativamente aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal, que é o DETRAN, tá certo? Executar a fiscalização de trânsito, muito bem, autuar e aplicar as medidas administrativas. Você já sabe que isso aqui é aplicado pelo agente de trânsito ou pela autoridade. E penalidades, ó, as penalidades são aplicadas somente pela autoridade de trânsito após o processo administrativo. Então, previstas nos seguintes artigos. Ó. Esses artigos são de competência privativa dos estados. 165D eu não preciso me preocupar, porque esse artigo foi vetado, tá, pessoal? Então, 233, ó, com a infração de natureza média, né, que é deixar de regularizar a situação do veículo naquele prazo de 30 dias. Se adquirir um veículo, não transferiu para o seu nome no prazo de 30 dias, comete essa infração do artigo 233. O 240, 241, 242 e 243, todas essas infrações estão relacionadas a informações prestadas junto ao DETRAN, tá certo? Que é a atualização do cadastro, por exemplo, do condutor, do registro do veículo, tá certo? Comunicação de baixa de veículo. Então, nós vamos ver detalhadamente na próxima tela. E mais, pessoal, a infração do artigo 330, parágrafo 5º. Que infração é essa, Arilson? Isso aqui é relativo àquelas empresas que recuperam veículos, tá? Que consertam veículos. Elas devem ter um livro de registro de entrada e saída desses veículos, tá certo? Se não o tiver ou se não exibir, por exemplo, na fiscalização, comete infração de trânsito, competência para fiscalizar privativa dos estados. Beleza, pessoal? Passando para a próxima tela, ó. Então, a infração do artigo 233 está aqui, ela bem bonitinha para você, ó. Deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito, junto ao DETRAN, ocorridas as hipóteses previstas no artigo 123. Essas hipóteses você já conhece, são aquelas hipóteses que geram a emissão de um novo CRV, ou seja, se o veículo mudou de característica, se mudou de propriedade, tá certo? Se mudou de categoria, por exemplo. Então, são situações que o veículo precisa ser regularizado e na transferência de propriedade, isso deve ser feito em 30 dias, tá, pessoal? Excedeu esse prazo de 30 dias, comete a infração do artigo 233, a infração de natureza média, uma multa de balcão é cobrada quando você vai regularizar a situação, você paga essa penalidade, essa multa, porque não registrou no prazo de 30 dias. Tranquilo? Bom, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Beleza? Artigo 240, ó. Deixar o responsável de promover a baixa do veículo, da baixa lá do DETRAN, tá certo? Se o veículo é o que? Irrecuperável ou definitivamente desmontado. Aquele veículo que não vai mais circular, tá, pessoal? É um veículo que foi desmontado, né? Definitivamente desmontado, ou seja, irrecuperável. Se envolver em um acidente, não tem mais como recuperá-lo. Isso deve ser providenciado, informado, né? E esse veículo deve ser dado baixa junto ao DETRAN. Fração de natureza grave, penalidade multa. Veja bem, recolhimento ó, do CRV, o Certificado de Registro do Veículo, e do CLA, Certificado de Licenciamento Anual. Então essas infrações aqui são de competência privativa do Estado. Beleza? Mais para frente. Fração do artigo 241, deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou da habilitação do condutor. Então, é aquele condutor, gente, que não mantém atualizado o seu cadastro junto ao DETRAN. Muda de endereço, por exemplo, e não atualiza, né? Não presta informações sobre o novo endereço.
Então, comete essa infração de natureza leve com penalidade de multa. Essa infração é de competência privativa do Estado. Fazer 242. Falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação. Infração de natureza gravíssima com penalidade de multa. Isso era comum no passado, quando a pessoa não queria ser encontrada, não queria ser notificada das infrações que cometia. Então, fazia essa falsa declaração, infração de natureza gravíssima com penalidade de multa, competência, gente, privativa, não esqueça disso, dos estados, beleza? Do Detran. E por último, 243, deixar a empresa seguradora de comunicar aos órgãos executivos de trânsito, que é o Detran, competente a ocorrência de perda total do veículo, se envolveu no acidente, deu perda total, e de devolver as respectivas placas e documentos. Então, infração de natureza grave, penalidade de multa, recolhimento das placas e dos documentos do veículo, tá? Veja que quem comete essa infração, é a empresa seguradora, beleza, pessoal? Então, a infração de competência privativa dos estados, beleza? Ainda tem a do 330, parágrafo 5º, que é com relação aos livros de registro de entrada e saída de veículos naquelas empresas, né, que se destinam a recuperar, tá certo? A consertar veículos, por exemplo, a sucata, né? Ou a empresa que recupera a sucata. Então, tem que registrar, manter atualizado esse livro, tá certo? E exibir na hora que houver a fiscalização. Bom, finalizando as ocorrências de competência privativa do Estado, vamos ver agora quais são as infrações, melhor dizendo, de competência privativa dos municípios. Próxima tela. Gente, está lá no artigo 24, parágrafo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, está aparecendo aqui para você, ó. Compete privativamente aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios. Aí cada município tem o seu órgão, por exemplo, em Fortaleza é a ANC, o nome do órgão executivo municipal. Em Maracanaú é Demutrans, em Caucaia é AMT e assim sucessivamente, tá? No âmbito de sua circunscrição, ou seja, a competência do município na sua circunscrição, é executar e fiscalizar o trânsito, autuando e aplicando as medidas administrativas e penalidades previstas no artigo 95, relativo a obras, tá certo? Que pode prejudicar as pessoas, né? Artigo 181 e 182, infrações de estacionamento e parada. 183, imobilização do veículo sob a faixa de pedestre, tá certo, pessoal? Na mudança de sinal luminoso. 218, infrações relativas a excesso de velocidade. 219, infração relativa à velocidade baixa, abaixo da metade da máxima, tá certo? E ainda, 231, inciso 5 e 10, excesso de peso e excesso de capacidade máxima de tração. Infrações do artigo 245, tem a ver com derramamento de material, objeto, na via pública, né, de forma desautorizada. E o 246, pessoal, é falta de sinalização de qualquer obstáculo, né, que possa constituir perigo para as pessoas, tá certo? E por último, o artigo 279A, que são aqueles veículos que são abandonados na via pública. Então, independentemente de ocorrência de infração de trânsito, esses veículos podem ser removidos para o depósito porque foram abandonados na via. Competência para esta infração privativa dos municípios, tá, pessoal? Esse é o município que fiscaliza isso, deste código. Portanto, gente, para finalizar o nosso tema, tá aqui as infrações, é um resumo delas. Artigo 95 é uma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança. Isso é infração de trânsito, quem fiscaliza é o município. Infrações de estacionamento e parada, artigo 181 e 182, como falei para vocês. 183, infrações de imobilizar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança do sinal luminoso. Você achava que dava para passar, o sinal fechou e você foi imobilizado sobre a faixa de pedestre, tá certo? Infração de natureza média. Artigo 218, excesso de velocidade. Nós temos infrações para excesso de velocidade de natureza média, grave e gravíssima, tá, pessoal? A gravíssima aqui é multiplicada por 3. Velocidade inferior à metade da máxima, infração de natureza média, está lá no artigo 219. Infrações de excesso de peso e excesso da capacidade máxima de tração do veículo, ó, incisos 5 e 10, tá? Importante você dar uma olhada, isso é de competência privativa do município. Depósito irregular nas vias de mercadorias, equipamentos e materiais, isso também é infração de
competência privativa do município, e deixar de sinalizar, pessoal, qualquer obstáculo à livre circulação da via, à segurança, né, dos pedestres, ou ainda criar obstáculos, obstaculizar a via indevidamente. Tranquilo, pessoal? Estas são, portanto, as infrações de competência privativa dos municípios, ou seja, só o município, nas suas áreas circunscricionais, que podem fiscalizar, né, que pode autuar, aplicar as medidas administrativas e também as penalidades. Lembre também do artigo 279 que eu falei para vocês, 279A, salvo engano, que são aquelas situações em que o veículo é abandonado na via pública e ele pode ser removido para o depósito, independentemente de ter cometido infração de trânsito. Competência para fazer isso também é do município. Tranquilo, pessoal? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço, bons estudos, não percam o foco. Eu tenho certeza que os resultados virão. Grande abraço.